Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Geopolítica Próxima Jogada. No episódio de hoje eu vou falar um pouco sobre o Covid na China e algumas das medidas que o governo chinês vem tomando, principalmente num ano muito importante. Para vocês que estão assistindo pela primeira vez, muito obrigado. Se gostarem, por favor, se inscrevam no canal, deixem seus comentários e suas críticas, e para vocês que sempre acompanham, agradeço pela participação. Bom, como vocês estão acompanhando, a China ela está com um problema, obviamente, por conta do Covid, da Omicron, nessa terceira onda. Isso está levando a várias cidades importantes a começarem um processo de lockdown. Em algumas cidades, esse processo de lockdown ela acaba sendo voltada para alguns distritos e alguns bairros específicos, e para outras cidades eles acabaram fazendo um lockdown geral, fechando toda a cidade. Começou com a cidade de Xi'an, que é uma cidade extremamente importante industrialmente. Aí depois nós tivemos Anyang, depois tivemos até algumas áreas de Pequim. Recentemente tivemos algumas cidades na província de Guangxi, que também estão sendo monitoradas de perto, e algumas já estão em lockdown. Mas o que isso representa? Bom, primeiro que 2022 é um ano extremamente importante para a China. Nós estamos tendo as Olimpíadas de Inverno em Pequim, que é uma grande oportunidade para o governo chinês demonstrar para o mundo uma imagem de solidariedade, de confraternização entre os atletas, etc, etc, etc. Nós também tivemos o Ano Novo Chinês, que obviamente isso acontece todo ano, mas dentro de um momento de crise de Covid, isso é algo extremamente preocupante para o governo, porque você tem um monte de gente, milhões de pessoas transitando de um lugar para o outro, aumentando consideravelmente as chances de contaminação. Em cima de tudo isso, nós temos em outubro o Congresso do Partido Comunista Chinês, que acontece a cada 5 anos, e esse congresso ele é o grande evento da política chinesa, é o evento que deve confirmar a presença de Xi Jinping com mais um mandato à frente do Partido Comunista e consequentemente, à frente do governo, mas também vai eleger novos membros para o Politburo e para o Conselho de Estado, etc, etc, Conselho Militar e todos os órgãos que vocês já assistiram em outro programa sobre como funciona a estrutura do governo chinês. Mas quando nós entramos na área do Covid, isso é algo extremamente sensível. Por quê? A China ela tem uma política de Covid zero. O que isso quer dizer? Que à medida que alguns casos começam a surgir em algumas cidades, mesmo poucos casos, 50, 100, em cidades de milhões de pessoas, o governo chinês ele tenta ser implacável para impedir que o vírus ele se propague dentro daquela cidade e, pior, que ele viaje para outras cidades. No leste da China, onde nós temos uma concentração muito grande de cidades com população muito acima de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de pessoas, o trânsito entre essas cidades ele é muito intenso, seja o trânsito de estudantes, seja o trânsito comercial e seja o trânsito também de pessoas que vivem numa cidade, trabalham na outra, ou elas mantêm sua família numa cidade e no fim de semana retornam para ficarem juntos. Então isso aumenta muito a chance de contaminação quando alguns focos são identificados. Quando o governo chinês, a partir dos escritórios do Partido Comunista em determinadas cidades ou províncias, eles identificam um grupo de casos, ou 1 ou 2 ou mais casos, eles começam a fazer uma análise da origem e de qual é o perfil das pessoas que contraíram o vírus e principalmente a posição geográfica dessas pessoas em algumas cidades. Então existem algumas categorizações, por exemplo, estudantes são categorizados de uma forma, estudantes que viajam de uma cidade para outra, eles também são categorizados de uma forma. Além disso, nós temos algumas outras categorias, como, por exemplo, trabalhadores no setor de serviços, trabalhadores na indústria e trabalhadores em indústrias estratégicas. Bom, quando se identifica um foco, eles identificam primeiramente se aquele foco ele surgiu numa área residencial. Se essa área residencial ela é composta majoritariamente por chineses que trabalham na área de serviços, a abordagem ela é um pouco mais pesada
para concentrar os casos naquela região e impedir o trânsito dessas pessoas para que elas não contaminem outras. Quando os casos eles ocorrem entre estudantes que estão indo de uma cidade para outra, muitas vezes estudantes universitários, eles começam a fazer uma testagem dupla. Eles fazem um espelho da origem daqueles estudantes na região de onde eles são baseados e também na região onde eles acabam indo, nas universidades, para tentar fechar o processo dos dois lados e tentar, de repente, fazer um lockdown seletivo em determinadas áreas nas duas cidades de ligação. Quando o governo ele identifica um foco de contaminação em trabalhadores de indústria, isso acaba gerando um pouco mais de problema, porque aí eles passam a colocar uma flexibilidade maior dependendo do perfil da indústria no qual esses trabalhadores funcionam e trabalham. Então, por exemplo, se vários trabalhadores de uma indústria que são concentrados em determinadas áreas residenciais, eles aumentam a triagem e aumentam os testes naquele determinado local, e aqueles que não têm contato direto, mas têm contato secundário, ainda são autorizados a ir trabalhar, desde que façam testes periódicos e contínuos. Quando nós entramos no que eles chamam de indústrias estratégicas, a flexibilidade é um pouco maior, onde o contato primário, desde que o indivíduo ainda não tenha contraído o vírus, ele consegue ainda seguir dentro de um monitoramento mais rígido, a ir trabalhar e voltar. Por que se faz isso? Porque existe um interesse duplo. O primeiro interesse é evitar a propagação do vírus, óbvio. Mas o segundo interesse é impedir que indústrias estratégicas parem de funcionar por conta da cadeia de produtividade que existe dessa região na China. Existem muitas cidades que fabricam determinadas peças que precisam compor o que é produzido em outra cidade e que, por sua vez, também compõem o que é produzido numa terceira cidade, a fim de montar o produto final. E elas acabam desembocando naturalmente nas cidades portuárias. Então, as cidades portuárias elas são consideradas extremamente estratégicas para impedir que o vírus se alastre nessas cidades, como é o caso de Tianjin, onde a abordagem do governo ela é mais pesada para proteger aquela determinada região, fazendo testes em massa e numa constância muito alta. Por exemplo, se o indivíduo vai para uma farmácia e compra remédio para garganta ou para gripe, alguma coisa assim, ele é obrigado a fazer um teste de Covid na hora. Tudo isso para impedir que a cadeia de distribuição e a cadeia logística acabe afetando a economia chinesa por conta da ausência de trabalhadores que estariam em lockdown ou estariam em casa se recuperando. Quais são essas indústrias consideradas estratégicas no momento? Primeiro é importante entender que existe uma flutuação e uma variação dependendo do momento. O mesmo grupo de indústrias estratégicas hoje não quer dizer que vão ser indústrias estratégicas daqui a 1 ou 2 meses. Isso tudo depende do fornecimento. Por exemplo, a indústria de chips semicondutores ela é considerada altamente estratégica para a China. Vocês já sabem que existe uma falta de chips semicondutores no mundo e que praticamente tudo de eletrônico que nós precisamos, computador, televisão, videogame, tudo isso precisa de chips semicondutores. No entanto, a abordagem em cima das indústrias que fabricam baterias para veículos elétricos, isso é considerado hoje mais estratégico por conta da variação de componentes que são necessários para fazer uma bateria. E essa variação de componentes, elas acabam ingressando na China em diferentes portos, em diferentes localidades, e se você tiver determinadas cidades e portos fechados por lockdown, mesmo que falte apenas um produto para você consolidar a criação de uma bateria, isso acaba lascando e ferrando tudo por conta da ausência desse produto. Hoje, o que é designado como indústria estratégica envolve chips semicondutores, baterias de lítio, data centers, sistemas de geração avançados de energia a partir do carvão, porque existem 2 tipos de gerador de energia na China a partir do carvão, uns mais rudimentares, um outro mais avançado, onde a produção de energia no mais avançado ela é otimizada, gerando mais energia. Então isso acaba sendo considerado estratégico para o governo chinês no momento.
assim como a área de biotecnologia, por conta da fabricação de insumos, de ingredientes farmacêuticos ativos e também produtos farmacêuticos finalizados, e a produção de tubos de aço que aguentam alta temperatura, que são utilizadas em algumas indústrias mais sofisticadas, como a indústria nuclear. Então, esse grupo de indústrias, eles acabam regendo como o governo observa as áreas onde elas estão localizadas, ou seja, as cidades onde essas indústrias estão localizadas, elas acabam tendo uma importância maior para proteger contra o avanço do vírus e, consequentemente, os trabalhadores dessas indústrias, eles acabam sendo observados de uma forma mais intensa para impedir que eles entrem em contato com outros tipos de grupos, como, por exemplo, os trabalhadores na área de serviço, para evitar a contaminação. A única forma que eles conseguem fazer isso é pelo teste contínuo e, à medida que eles identificam determinados focos, eles começam a fazer um lockdown que pode ser de um simples prédio, pode ser de um complexo residencial, de um bairro, de um distrito, e, em última instância, de uma cidade, se eles perderam o foco no trânsito de pessoas dentro da cidade. Então, isso acaba sendo extremamente importante. Por que o Congresso do Partido Comunista traz um peso para isso? Primeiro, porque a maioria das lideranças do Partido Comunista Chinês que são escolhidas para participar do Politburo, elas já fazem parte das lideranças do partido em determinadas cidades e em determinadas províncias. Quando esse indivíduo ele percebe que está chegando perto do Congresso do Partido, o objetivo pessoal dele é ser escolhido para fazer parte do Conselho de Estado ou até mesmo do Politburo, dependendo do grau de senioridade dele. Mas para isso ele precisa performar muito bem naquela cidade ou naquela província. E isso é um dos temores que muitas dessas lideranças têm em cima do vírus. Se o vírus perde o controle em determinada cidade ou em determinada província, isso acaba afetando diretamente as chances daquela liderança naquela localidade de ingressar ao Politburo ou de ingressar algum organismo mais relevante do Partido Comunista no âmbito nacional. Então, isso faz com que a abordagem seja mais intensa e por isso que o partido ele defende a política de Covid-0. Ou seja, mesmo se você tem poucos casos, você faz uma abordagem pesada, que é algo diferente do que outros países fazem. Bom, isso é algo muito interessante para observar, porque isso indica muito de como funciona a mentalidade e a psicologia de líderes do Partido Comunista Chinês. Conforme nós entendemos a abordagem deles para segurar o avanço de determinados casos ou de proteger determinadas indústrias, mais isso revela a forma no qual eles pensam. Isso aqui é muito interessante para quem gosta de relações internacionais, para quem se interessa em entender sobre a China, porque, no fundo, o mais importante é entender o processo de tomada de decisão dos indivíduos que estão em posição de liderança e de poder, mais do que a observação do todo. E isso que acaba sendo extremamente fascinante na análise e na visão do que eles fazem na China em relação ao Covid. Bom, vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.